Oiê, eu sou a Ana e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um Study Vlog. Para começar a estudar, eu sempre preciso organizar toda a minha mesinha, então deixo ela arrumada e já coloco os materiais que eu vou estudar. E sempre rola de ter a fiscalização do meu gatinho, ele sempre passa por cima enquanto eu tô arrumando as coisas para começar a estudar, então precisa ter isso. E outra coisa que é muito importante para mim, além de organizar o ambiente, é organizar os conteúdos que eu vou estudar. Eu tenho preferido organizar os assuntos por dia, porque acaba que eu sinto que fica mais prático, sabe? E aí eu sento e começo a colocar no papel tudo que eu preciso estudar naquele dia. O estudo, ele já tá praticamente organizado, porque como eu faço cursos isolados das matérias específicas, eu já tenho um planejamento de cada uma. Então eu só pego e coloco tudo que eu preciso fazer naquele dia no planner para eu ter um controle maior enquanto eu tô estudando e deixar tudo arrumadinho. E aí, a partir disso, eu consigo saber quais vão ser os meus ciclos de estudos e o tempo de descanso que eu vou ter entre eles. Então, fica mais ou menos assim. 1 hora de estudos, o primeiro ciclo da matéria. Então, por exemplo, nesse dia eu fui estudar biologia. Então, tem 1 hora de biologia. E aí, esses ciclos podem se repetindo e eu coloco 5 minutos de intervalo entre cada um. E aí é o momento que eu aproveito para mexer um pouco no celular, para ir buscar um pouco de água, para falar com a minha família, enfim, coisas assim. E o mais importante de tudo para você conseguir manter uma boa rotina de estudos até quando você tá com preguiça, é começar rápido. Então você acordou e você sabe que naquele dia você tem que estudar, já começa deixando tudo organizado, já planeja o seu dia e só vai, começa rápido. Porque quanto mais você demorar para começar, mais o seu cérebro vai tentar te distrair para você fazer outra coisa e não estudar, a famosa procrastinação. Essa é a melhor forma de você manter e criar uma rotina de estudos no seu dia a dia. Por aqui já comecei a estudar matemática e o esquema é sempre assim: assistir a aula, faço anotação junto com o professor, em seguida eu faço os exercícios específicos do tema que eu estudei e depois tem uma lista de exercícios gerais, então com questões dos vestibulares para eu ir resolvendo. E eu amo o curso matemática online porque ele entrega todo o material, todo o planejamento e as aulas são muito boas. Não são aquelas aulas densas que você assiste e você fica com dificuldade e não entende nada. E o professor Alisson, ele foca muito em te ensinar, mas te ensinar com estratégias para você conseguir aplicar na hora da prova e não levar tanto tempo para resolver as questões, o que tem me ajudado demais. Fica a indicação e a gente tem cupom de desconto que é a Ana Lima para ganhar desconto. Tá? O símbolo de perpendicular é esse daqui. Com o decorrer da geometria, eu sempre vou relembrando isso. Então presta... Nos últimos dias eu percebi que eu estava me comparando demais com outros vestibulandos e outros estudantes, porque a gente sempre fica com a sensação de que estão fazendo mais do que a gente, ou então a forma de estudar do outro é melhor do que a nossa. Só que a gente tem que ter em mente que a melhor forma de estudar é a que funciona para nós. Então, se você tá vendo que tá tendo resultado nos exercícios, tá conseguindo aprender a matéria e tá indo bem, tá conseguindo aprender de verdade, então tá tudo certo. Eu sei também que às vezes a gente acha que a conquista dos outros, principalmente em relação aos estudos, é muito melhor do que a nossa, mas a gente tem que aprender a focar no nosso processo e na nossa evolução e principalmente nas nossas conquistas, por mais pequenas que elas sejam, sabe? Então, se você acertou um exercício de física de um conteúdo que você sempre teve muita dificuldade, isso é motivo para você comemorar, sim, é motivo para você ficar feliz e se alegrar por isso, porque você não é o outro, você tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias facilidades. Você tá focar na sua evolução. Terminei de assistir a aula, agora eu vou fazer os exercícios. Eu não gosto de estudar na cama, porque dá sono. Mas eu vou aproveitar que tá com uma brechinha de sol aqui, vou fazer os exercícios aqui mesmo pra pegar um pouco de sol, aproveitar esses momentos. E aí eu vou fazer a lista de exercícios, 20 minutinhos, mas antes eu vou dar de novo uma revisada aqui na teoria pra fazer. E o gatinho brincalhão, achando que eu tô brincando com ele. Agora sim, devidamente apresentável, já tomei banho, aproveitei para tirar o esmalte da minha unha que tava muito feio, tava muito porqueira. Descansei um pouco, almocei, enfim, coisas básicas do horário de almoço. E agora eu vou começar a estudar biologia.
Eu uso o curso BioATP, que é um curso muito completo, é uma isolada de biologia. E uma das coisas que mais me encantaram, me fizeram escolher esse curso, é o fato deles terem esse método D3R. E eles usam um plano de estudos que é mais ou menos assim: você assiste a aula e o slide da aula tá aqui. Então, tudo que o professor tá explicando, tá escrevendo na lousa, tá aqui. E aí você vai fazendo anotações nesse caderno aqui. Eu vou imprimindo de acordo com o dia que eu vou estudar, não imprimi tudo, nem mandei encadernar, mas você também tem essa opção. E aí, aqui em cima, sempre tem umas perguntinhas para você responder antes da aula sobre aquele tema. E eu gosto muito, principalmente quando eu não sei responder essas perguntas, pegar essas questões e colocar no Anki para ficar revisando, porque elas têm o ponto-chave da aula, entendeu? Aquilo que você precisa saber para o vestibular. E tem me ajudado muito. Eu consigo entender mais biologia. A biologia já era uma das minhas matérias favoritas e agora virou ainda mais com o auxílio desse curso. E aí, depois que você assiste às aulas, é tudo dividido de acordo com o seu planejamento. Então, você vai criar a quantidade de horas que você vai estudar por dia, o dia da semana, e aí eles vão distribuir o conteúdo com base nesse seu planejamento. E aí, eles sempre colocam... depois que você finalizar as aulas, listas de exercícios. E aí fica mais ou menos assim, e você vai avaliando com a explicação que eles dão dentro desse caderno de estudos, o porquê você errou aquela questão e a correção em vídeo. Simplesmente o melhor curso. E eu estou com um pouco de matéria acumulada aqui, porque semana passada eu tive um probleminha e não consegui estudar. Mas para matar matérias acumuladas, não tem muito segredo. A gente precisa dar continuidade naquilo que tá dentro do prazo. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, eu tenho conteúdos de biologia a serem estudados, mas na quarta passada eu não consegui estudar. Eu não vou estudar o conteúdo da semana passada nessa semana, porque senão eu vou continuar atrasado. O que eu vou fazer? Eu vou estudar o que eu preciso estudar hoje, da matéria, e vou pegar um tempinho a mais do meu dia para tentar adiantar um pouco de conteúdos. E o que eu não consegui fazer hoje, eu vou deixar para fazer no final de semana. E eu gosto muito desse esquema porque não me deixa tão ansiosa por ter matéria acumulada e eu consigo organizar de uma forma melhor, porque antes eu tentava fazer aquilo que eu falei, de pegar e estudar o conteúdo que tá atrasado e atrasar o atual. E aí só vai virando uma bola de neve. Então é isso, já falei demais, agora bora estudar. Outra coisa que às vezes me faz me sentir muito ansiosa em relação aos estudos e acaba me comparando é o fato de ter matérias acumuladas. Só que assim, todo mundo acumula matérias, eventualmente isso vai acontecer e é praticamente impossível você não acumular nada. O importante é, como eu falei anteriormente, continuar seguindo o seu planejamento, então, que é para você fazer hoje, você estuda hoje e nos tempos que você tem disponível, você vai encaixando aquilo que está acumulado e, novamente, focando no seu e focando no que você tem que fazer, porque se você fica concentrado no que o outro está fazendo, em como o outro está estudando, é claro, a gente precisa pegar dicas, é importante ter motivação acompanhando os outros, mas eu falo aqui na questão da comparação em si, de querer se tornar outra pessoa quando você é o único e você tem as suas próprias dificuldades. Vou focar nisso para conseguir evoluir nos estudos. Terminei os exercícios agora, eu ainda preciso corrigir. E eu tô fazendo pelo computador porque é mais fácil, porque a apostila é muito grande e para ficar imprimindo leva muito tempo. Então eu tô fazendo direto pelo computador para facilitar e agilizar o pouco tempo que eu já tenho. Aí agora eu vou corrigir, colocar as questões no Anki e depois disso eu tenho um simulado de linguagens para fazer. E esse eu vou imprimir. 10 foi letra E. Eu percebi que eu começo a estudar sentada direitinho, com a perna no chão, apoiada, com as costas na cadeira. E aí, de repente, uns 2 segundos depois, eu já tô toda torta na cadeira, com a perna pra cima, escrevendo de lado, totalmente torta, sabe? E depois, no final do dia, eu fico, nossa, eu tô morrendo de dor nas costas, por que será? Tá aí a resposta, eu fico toda torta pra estudar. Uma coisa totalmente involuntária, que eu sei que eu não deveria estar fazendo, mas eu faço, porque eu sinto que fica mais confortável pra estudar. Enfim, né? As vantagens de estudar online pro vestibular são essas. Você pode ficar sentado todo torto na cadeira, porque quando eu tava no cursinho, eu ficava sentada bem bonitinha, bem comportada, mas em casa, nossa senhora. Com continuidade nos meus estudos, fui terminar
na verdade, começar e terminar o simulado de linguagens da autoria. E uma coisa que eu tenho feito para me ajudar a manter o foco e conseguir controlar melhor o meu tempo de estudos é deixar sempre o cronômetro passando no computador perto de mim enquanto eu faço principalmente as questões, para ter noção de quanto tempo eu tô gastando, e isso me ajuda a me concentrar, porque eu vejo, falta só isso de tempo para eu terminar isso daqui, então eu não posso ir pegar no celular, sair para usar o banheiro ou sair do quarto e parar de estudar. Eu preciso me concentrar. Isso tem me ajudado bastante. Então, quando eu vou fazer o simulado semanal da autoria, que é o curso de linguagens e redação que eu faço, são sempre 11 questões, na verdade. Então, eu pego 30 minutos e tento resolver todas as questões naqueles 30 minutos. Normalmente sobra um tempinho, aí eu aproveito para corrigir as questões. E essa é uma dica muito legal para quem tem dificuldade em se concentrar na hora de fazer questões, corrigir as questões, enfim, dificuldade para se concentrar nos estudos em geral. Sempre estipule ciclos de estudos. Eu falo bastante sobre isso lá no Instagram, porque todos os estudos que eu tenho no dia, todas as matérias que eu vou estudar são divididas em ciclos. Então, por exemplo, a primeira matéria que eu estudo todos os dias é matemática. Então, eu começo com um ciclo de 1 hora. Aí, depois eu tenho 5 minutos de intervalo e vou pro próximo ciclo. E isso me ajuda muito a concentrar e, determinar um tempo. Às vezes, é claro que eu passo um pouquinho do tempo. Então, tô resolvendo uma lista que tá bem difícil. E aí, eu coloquei só 1 hora pra fazer, mas eu sinto que eu preciso de mais um pouco de tempo pra terminar e pra corrigir. Então, eu coloco um pouquinho mais de tempo. Mas eu tento sempre manter essa média, ou então um pouquinho menos para as matérias que eu tenho mais facilidade. E sempre me perguntam, como que você estuda? Qual é o seu método de estudo? E isso varia muito. O meu foco principal é estudar com questões. Afinal de contas, eu estou estudando para o vestibular, e o vestibular é uma prova que contém apenas questões. Então, eu preciso entender como resolver essas questões para poder acertar. Só que eu também preciso da teoria. No entanto, tem matérias que eu tenho facilidade, eu tenho uma base teórica muito boa, como história, por exemplo. Então, eu sempre vou estudar história começando pela lista de exercícios, mas se é um tema que eu não domino muito bem, que eu tô com um pouco de dificuldade, eu dou uma lida na parte teórica e aí eu volto para os exercícios. Mas, no geral, é focado sempre em fazer os exercícios, e as outras matérias, principalmente dos cursos isolados que eu faço, de biologia, química, física, linguagens, redação, eu assisto às aulas, mas aí eu divido. Então, se eu assistir às aulas no primeiro bloco, eu deixo para fazer os exercícios no segundo bloco do dia, que é um pouquinho depois, para não ficar com o conteúdo, acabei de assistir a aula, o conteúdo tá super fresco ali na minha mente, eu já vou resolver os exercícios. Eu sinto que a melhor forma é eu dar um tempo, estudar outra coisa no meio, para poder fazer os exercícios só com o que eu lembro, para saber de verdade o que eu tô entendendo daquilo e com o que eu estou tendo dificuldade, para reforçar na revisão, para reforçar na hora de corrigir, para poder colocar no Anki, que é o método de revisão que eu tenho utilizado esse ano e tem me ajudado demais a gravar as partes teóricas, e é assim que funciona mais ou menos. Mas eu posso fazer um vídeo explicando e detalhando direitinho como é o meu método de estudos para cada matéria. Só me conta aí nos comentários se vocês querem saber, e aí eu faço esse vídeo. Como eu falei, o Anki é o aplicativo que eu faço para revisões. Ele é um aplicativo de flashcards, então você vai colocar lá perguntinhas e aí vai ter as respostas que você vai montar de acordo com os seus estudos. E aí, de acordo com a sua facilidade ou a sua dificuldade naquele assunto, ele vai estipular de quanto em quanto tempo você precisa estudar aquilo. Então, se você tá com dificuldade em um flashcard específico, ele vai colocar para você ver esse flashcard mais vezes nos seus bloquinhos de revisão dentro do aplicativo, até você ficar bom e colocar como uma facilidade. E aí ele dá uma espaçada no tempo para você estudar. E basicamente, como que eu faço? Eu pego e coloco questões que eu errei durante os meus estudos, ou então uma parte da teoria que é muito importante, que eu preciso entender e lembrar sempre para conseguir resolver os exercícios. E na hora de revisar, é basicamente isso que vocês estão vendo no vídeo.
vai aparecer a pergunta, eu vou tentar responder sem ver a resposta, e se eu não lembrar, eu vejo e aí eu tento me explicar. Aí é basicamente autoexplicação e eu fico nessa bagunça de ficar mexendo meus braços pra lá e pra cá, falando sozinha, porque é assim que eu consigo aprender. E tem sido um método muito ativo e muito prático pra mim. Eu consigo lembrar de assuntos, até mesmo quando eu não tô estudando, de tanto que eu fico revendo eles. E é uma dica muito legal. Baixem o Anki pra poder fazer revisão. É a melhor coisa. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, por favor, de me ajudar curtindo e comentando o que você achou, e aproveita para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no Instagram, @AnaLimeStudies. Também espero que de alguma forma você tenha se sentido motivado a estudar, e assim que finalizar e você fazer todos esses passos, você ir lá estudar e seguir com seu cronograma de estudos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!